monte. Boa noite mais uma vez, né? Quero agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de estar trazendo aqui a palavra do Senhor à vida dos irmãos. Hoje, apesar, né, de estarmos focados aí no Dia Internacional da Mulher, obviamente a mensagem, né, vai ser para toda a igreja. E aí depois eu dou uma palavra especial para as mulheres. O tema da mensagem de hoje é amor sacrificial, né? O amor não é o maior dom. Só que esse é o dom que poucos querem, né? Então, o tema da mensagem hoje é amor sacrificial, o dom que poucos querem. Antes de começar, vou estar orando. Fechem os seus olhos. Senhor, muito obrigada por esse dia. Pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados. Espírito Santo, te convidamos para que o Senhor esteja presente neste lugar, falando aos nossos corações aquilo que Tu queres, aquilo que Tu desejas, abrindo os corações, Senhor, e que essa palavra não caia em solo infértil, mas que caia, Senhor, num solo fértil e dê muitos e muitos frutos. Abençoa a vida de cada um que está aqui. Abre o coração, Senhor, abre o entendimento. Em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo. Amém. Bom, eu já estava pensando nesse tema há um tempo. Já estava pensando nesse assunto há um tempo. E eu e o pastor fomos numa palestra na Igreja Adventista da Tijuca, né? Lá na Central. E era tipo um encontrão de casais, né? E era o dia todo. E a gente tinha ido até meio assim, será que vai ser legal? Será que não vai ser? E acabou que foi muito melhor do que a gente podia imaginar. E como já era um assunto que eu já estava pensando há um tempo, e ele falou algo que é como se fosse a base daquilo que eu estava já digerindo naquela semana. E o pastor ele deu a palestra, foi muito legal, muito engraçado. E na parte da tarde, mais tarde um pouco, foram divididas em 4 palestras, ele contou um pouco da história dele. E aí eu vou fazer um resumão, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer para vocês. Ele se casou, né? O auge da nossa vida é o casamento, né? Então, ele se casou e ele teve uma bebezinha. E 2 anos depois que ele teve essa bebezinha, ele e a mulher dele descobriram que ela tinha uma doença autoimune e que essa doença autoimune dava uma dor muito grande, desde a pontinha da cabeça até o dedinho do pé. E essa doença, eu não lembro o nome da doença, né? Vou ficar falhando aqui com vocês, mas essa doença, ela faz com que a pessoa sinta tanta dor que os movimentos dela vão regredindo e ela fica atrofiada na cama. E aí, em 2 anos de casado, ele se deparou com uma situação em que ele tinha um recém-nascido em casa e ele tinha uma mulher definhando na cama. Em 2 anos de casado. E os conselhos que ele ouviu, ele é pastor, né? E os conselhos que ele ouviu dentro da igreja foi assim: você é muito novo para passar por isso. Por que você não devolve ela para a mãe dela e casa de novo? Imagina, gente, ele tinha acho que ele tinha 23 anos. 21 anos. E esse foi o conselho que ele ouviu de muitas e muitas pessoas dentro da igreja. Separa dela, casa com uma outra pessoa, porque você vai ter um bebezinho, e como é que você vai cuidar desse bebezinho cuidando de uma mulher em cima da cama, que vai depender de você? E ele falou que na época a fralda era caríssima, obviamente, né? Eles já estão casados há 34 anos. E ele tinha que usar fralda de pano, né, nela. Limpar e fazer tudo. Ela não tinha nenhum tipo de movimento. E aí ele falou que, graças a Deus, né, ele deu ouvido para as pessoas certas e ele continuou com a esposa dele. Ele falou que do dia para a noite ele teve que aprender a cozinhar, arrumar casa, lavar roupa, cuidar de um bebê recém-nascido, ficar acordando de madrugada com o neném chorando, ao mesmo tempo cuidando da mulher dele, trocando fralda, lavando fralda suja de tudo quanto é coisa, né? Ele falou que acordava de madrugada e para botar a menininha para mamar, para não ter que desmamar ela, ele enchia a mulher dele de travesseiros embaixo para colocar a filhinha no peito para ela poder conseguir mamar. E aí ele aprendeu a fazer escova e prancha, porque quando ela começou a ir se recuperando através de muita fisioterapia, começou a conseguir andar de cadeira de rodas, a mão dela é toda encurvadinha. E ele falou que ele entendia, não porque ele era bom, mas porque ele entendeu o que era casamento, que ela tinha uma necessidade. E que essa necessidade ia além do que ele achava que podia fazer por ela.
E uma necessidade dela, ela queria sair para os lugares como toda mulher, arrumada. Só que ela não podia fazer. E ele falou que aprendeu a fazer escova, aprendeu a fazer prancha. E ele dava banho nela, cuidava dela e cuidava da bebezinha. Resumo da ópera, eles estão juntos há 34 anos e no final de tudo ele falou assim: não olhe pra mim e ache que eu fiz isso porque eu sou a melhor pessoa do mundo, porque eu sou o melhor homem do mundo. Não foi isso. Eu fiz isso porque eu assumi um compromisso diante de Deus. Eu assumi um compromisso diante da família dela. Eu sou homem e eu cumpro com a minha palavra. Eu entendi o que era amor. E eu entendi o que era amor não foi de uma maneira fácil. Eu aprendi o que era amor em meio às lágrimas. Porque pense, que situação difícil. Pense, se agora com, sei lá, quantos anos vocês têm aí de casados? 3, 4, 5, 2, 10? Você ia passar por isso? Ficar lá trocando fralda do marido, se ele precisasse. Trocando fraldinha da esposa. Não tendo com quem posar na rua. Andando, empurrando a cadeirinha de roda. Não podendo ir para as festas, porque não podendo ir para os eventos, porque tem que cuidar de uma mulher doente, de um marido doente dentro de casa. Vê, você passaria por isso? Agora imagina um rapaz de 21 anos com toda a vida pela frente. Ele entendeu o que era amor. E quando ele falou aquilo, eu falei assim: meu Deus do céu, o Senhor me trouxe aqui para isso. Veio confirmar o que eu venho pensando. Amor sacrificial, um amor de entrega, é um amor que não é o que você está disposto a dar, mas o que a pessoa precisa receber. Porque o que eu estou disposta a dar é muito pouco. Porque eu vou dar amor dependendo de quanto eu estou cansada, de quanto eu estou disposta, de quando eu estou afim. Mas amar sacrificialmente é ir muito além disso. E será que nós estamos dispostos a ter esse tipo de amor? E aí nesse ponto eu também queria falar uma outra coisa que eu tenho batido nessa tecla com as mulheres lá na igreja no GV. A que ponto nós como igreja fazemos a diferença lá fora nesse sentido? Isso aqui é uma introdução, eu vou voltar para cá, mas eu quero deixar isso claro para vocês, porque isso arde no meu coração. A gente precisa elevar o nível da igreja. A igreja, as pessoas lá fora, elas não podem olhar para nós, para o nosso casamento, para a forma como a gente lida com os nossos filhos e ver a mesma coisa que eles veem lá fora. Eles precisam olhar para nós e ver um ponto no meio da escuridão. Porque nós não podemos ter o mesmo diálogo do mundo, a gente não pode ter os mesmos ideais do mundo, a gente não pode dialogar com o mundo. Nós somos diferentes do mundo. E aí o que a gente ouve dentro da igreja? Quantas vezes eu não ouvi mulheres a favor do aborto? Pessoas a favor do aborto dentro da igreja? Que isso? Sabe que diferença a gente faz lá fora? Nenhuma. Zero. As pessoas do mundo olham pra gente e falam assim: é a mesma coisa para estar lá dentro e aqui fora, vou ficar aqui fora. Nós precisamos ser luz lá fora. E ser luz não é sobre cegar o olho da pessoa não, mas é sobre fazer diferença, as pessoas saberem a quem procurar. Mas quando elas param para te ouvir, elas ouvem a mesma coisa que elas ouvem lá no mundo. Você casou contra essa pessoa que está do seu lado. Você não casou com. Aí eu já ouvi quantas vezes, não é possível que eu só tenha ouvido. Eu tenho ouvido, né? Com certeza você já escutou também. Ah, não, mas eu sou casada, mas o meu dinheiro é meu, o dinheiro dele é dele. Ah, não, mas eu sou casada, mas o problema é dele, ele que se vire. O problema é dela, ela que se vire. Não, eu faço porque eu ganhei esse dinheiro, eu vou fazer porque eu quero. Eu faço porque eu ganhei esse dinheiro, eu vou fazer como eu quero. Aí o mundo olha pra gente e fala assim: o que eu tenho pra aprender com vocês? Aí eles param pra nos ouvir e eles ouvem o mesmo discurso que eles ouvem lá fora. Não tá dando certo não? Não tá tintindo mais aquilo? Essa semana a gente saiu para comemorar o nosso aniversário de casamento e eu vi lá o casal, né, fazendo aquelas fotos depois do cerimonial. Eu olhei para eles e falei: ah, menina, você não sabe o que te aguarda. Porque o que a gente vê no filme de Hollywood, o ápice do filme é o casamento. Casou, viveu feliz para sempre, o filme acabou. Mas quem já tá casado um tempão
sabe que aquela cerimônia é o início de uma vida muito árdua, de muitas dificuldades, de muita entrega, de muito abrir mão, de muito se colocar no lugar do outro. E o quanto a gente está disposto a isso, não é? E aí nesse mesmo, engraçado que nessa mesma semana eu vi uma menina lá no Instagram, o nome dela é Lara, né? E ela é ateia, e ela já foi cristã durante muitos anos. Só que ela fala bem claramente que ela conhece muito de Bíblia, e ela fala claramente que ela usa os princípios bíblicos dentro do casamento dela. E ela fala tudo que a gente deveria estar ouvindo dentro da igreja. Não, eu casei com o meu marido. Ela ganha muito mais do que ele, mas ela fala, não importa a mão que entra. É tudo da família. Ela tem uma honra e o cuidado com o marido dela que às vezes a gente não vê dentro da igreja. E ela deixa bem claro, os princípios bíblicos, se eles forem bem vividos, você vai viver uma vida feliz. E por incrível que pareça, quando ela fala sobre esses assuntos muito polêmicos, né? Sobre a mulher honrar o marido, sobre o homem ser o sacerdote proteger, enchem a caixinha dela de perguntas. E aí, às vezes, ela tira print. Ela, olha, quem fala que menos concorda comigo, ela apaga o nome da pessoa, tá lá assim, na bio do Instagram, cristão. É o que mais ela recebe. Você ficar fazendo isso aí pelo seu marido? Você vai ficar fazendo isso? Ela recebe de cristãos. Ela fala assim, gente, isso é o que mais me admira. Quem deveria estar mais seguindo, quem deveria mais estar praticando, é quem mais me tira pedra por eu falar que pratico. Eu achei aquilo ali um tapa na cara. Pior que ela tem razão, porque se a gente ouve esse discurso aqui dentro, imagina lá. E aí eu fiquei pensando, que tipo de amor, entrega, sacrifício, com contentamento, com alegria. Não aquela pessoa que se sacrifica por pena, que olha para si e fala, eu já me sacrifiquei tanto durante o dia, eu vou ter que me sacrificar mais um pouco. Não, é aquela entrega, aquele sacrifício com contentamento, com alegria, sabendo a quem você está servindo. Então, que tipo de amor o Senhor espera de nós? Que tipo de entrega o Senhor espera de nós? Que tipo de sacrifício o Senhor espera de nós? Porque não se engane. Aquilo que o homem planta, o homem colhe. Não se engane. Se você não conseguir fazer pela sua família, você não vai conseguir fazer na igreja. Não se engane. Se você não consegue fazer na sua família, nem na igreja, você não vai conseguir fazer por Deus. Porque para fazer por Deus, você tem que fazer pelo próximo. Uma coisa puxa a outra. Aí não adianta falar assim, eu amo a Deus, mas eu odeio servir com o meu irmão. Você está se enganando. Porque o serviço a Deus é reflexo do serviço ao meu irmão. Então a gente ouve discurso dentro da igreja, eu acho que as pessoas ainda casam por causa da malhação. Acho que a malhação dá uma ajudada, né? Porque na malhação os casais vão morar juntos, se casam, é tudo tão maravilhoso. Só que aí para por aí, né? Eles não constroem uma família, não têm responsabilidade com nada, né? Alguém paga as contas deles, porque eles ainda estão na escola, na faculdade, sei lá. Aí a gente ouve tanto, casamento dá trabalho, filho dá trabalho. Aí eu lembro da história do pastor que teve trabalho com casamento e com filho ao mesmo tempo, e ele não desistiu. E quantas vezes eu, nunca pensou em desistir por um problema muito menor do que esse? Você olhou para sua família e falou assim, a minha família não é do jeito que eu queria. Tem a família ideal e tem a família real, que é a sua. Assume a tua. Você não vai ter a família ideal. Você não vai ter filhos do jeito que você imagina, de uma maneira ideal. Você não vai ter um marido ideal. Você não vai ter uma esposa ideal. Você não vai ter uma mãe ideal. Você não vai ter o pai ideal. Você não vai ter irmãos ideais. Mas você tem uma família real. Cuida da sua família real, entendendo que foi a família que Deus te deu e que você deve lutar por ela com todo o amor e com todo o sacrifício do seu coração. Essa é a sua porção na terra. Se dentro de casa a sua família está indo bem, o mundo pode estar desmoronando, que está tudo certo. Agora o mundo pode estar tudo ok. Se dentro da tua casa está tudo desmoronando, a sua vida é ladeira abaixo. Porque a base da nossa vida é a nossa família.
Tem uma frase que diz assim: a medida do amor é amar sem medida. E aí a gente fica colocando medidas no amor. Ah, eu só posso fazer até aqui. Eu só posso perdoar até aqui. Eu só posso me sacrificar até aqui. Eu só posso me entregar até aqui. Para que o casamento, para que a família, para que qualquer relação dê certo, essa medida, essa balança precisa ser quebrada. Porque você sempre vai ficar colocando numa balança: eu já fiz tanto e ele fez tanto. Eu fiz tanto, ela fez tanto. Ah, então eu acho que eu estou no prejuízo, melhor eu parar de fazer. Só que não foi para isso que o Senhor chamou a gente. Ele chamou a gente para quebrar balanças e fazer sem medidas. Então, você vê dentro da igreja o pessoal querendo amar igual o mundo. Cada um por sua conta. Eu casei contra não sei quem. Então, eu casei contra o meu marido, né? A gente não casa com, a gente casa contra. Então, eu tenho que ser mais poupada que ele tem que ser mais poupado que eu. Só que aí você quer viver o casamento assim, mas quer todos os benefícios de alguém que vive conforme o que o Senhor quer. É por isso que você vê, às vezes, tanta gente na igreja há 5, 6, 7, 8, 9 anos e fala assim: ai, tô desanimada de ir na igreja. Minha vida não muda. Aí você olha para a vida da pessoa e você fala assim: há 8 anos atrás, desde 8 anos atrás, ela tem os mesmos defeitos. Deus chamou a gente para mudança de vida. Você tem que olhar para 5, 6, 7 anos atrás e falar assim: eu nem me reconheço naquele corpo. Daqui a 5, 6 anos você tem que olhar para hoje e falar assim: eu nem me reconheço. Precisa ter mudança, precisa ter diferença. As pessoas precisam olhar para nós e falar assim: caramba, como é que você conseguiu mudar tanto? Não é aquela mudança de quem quer mostrar que mudou, é aquela mudança que vem do interior, da necessidade de mudança, de olhar para um cenário e falar assim: eu posso ser a pessoa que vai mudar o cenário da minha família. É esse tipo de coisa que o Senhor espera de nós. Você acha que a gente olha... hoje foi a gente, 15 anos, a irmã Nilce, 60. Você acha que se a gente perguntar para a irmã Nilce, depois de 50 anos de casada, a senhora ainda assim ficava tintindo aquele arrepio, aquele coração vindo na boca? A gente não sente mais, isso é coisa de início de casamento. A gente para de sentir, vem as responsabilidades do dia a dia, os filhos, trabalho, cuidado com a casa, rotina. Mas o mundo chega e fala assim: não tá tintindo? Arruma outro para tintir. Mas a palavra fala assim: não tá tintindo? Ok, ama a si mesmo, cuida a si mesmo, se entrega a si mesmo, faz dar certo. Ah, não tá dando certo? Se vira, faz dar certo. Ah, não tá bom? Se vira, faz ficar bom. Dá o teu jeito. Se no teu trabalho der ruim, você não vai poder sair do trabalho. Vai ter que ficar lá até dar um jeito de ficar bom. O amor não é igual, mas o amor é entrega. E à medida que o tempo vai passando, o nosso amor vai ficando mais amadurecido e a gente vai conseguindo se entregar melhor. Amar é me entregar mesmo que o outro peque contra mim. Entendendo que eu também preciso, não só preciso, como eu vou precisar de perdão muitas outras vezes. Quando você olha para o outro desse jeito, não só para o marido, mas quando você olha para os filhos desse jeito, às vezes a gente quer um filho pronto. Falei isso no GV quarta-feira lá com as mulheres. A gente quer um filho pronto, a gente quer um marido pronto, a gente quer uma mãe pronta, a gente quer uma esposa pronta, a gente quer tudo pronto, a gente não quer ter trabalho com nada. Aí quando você se depara com o seu filho que é caído igual você, que tem tendências pecaminosas assim como você olha e se irrita. Ao invés de você ajudá-lo. O nosso objetivo como pais é orientar o coração dos nossos filhos a Deus, mostrando as tendências pecaminosas dele e ajudando eles a superar. Não se engane, os meus filhos têm defeitos, os filhos de vocês têm defeitos, pode ser em áreas diferentes, mas eles têm defeitos. Como eu falei, existem os filhos ideais e os filhos reais, e nós temos os reais, graças a Deus por isso, porque são eles que nos aperfeiçoam. O seu marido não vai vir pronto, ele vai te irritar, vai pela milésima vez jogar a toalha em cima da cama, pela milésima vez, depois de você ter falado 50 vezes, ele vai errar de novo, sua esposa vai errar de novo. Mas o importante é o seguinte: quando você errar, você vai querer o perdão?
Então perdoe, porque lá na frente pode ser você. Então ame, porque lá na frente pode ser você que precisa do amor. É amar além dos sentimentos, além de sentir, mas através de atitudes. Bota aí, Breno, por favor, 1 Timóteo 5:8. Não envergonhando o evangelho no modo como lidamos com a nossa família. As pessoas não podem olhar para a nossa família e o evangelho ser envergonhado. Muito pelo contrário, o evangelho precisa ser enaltecido através das nossas famílias. A gente precisa ser como evangelhos vivos andando por aí. A gente não precisa nem usar as palavras. As pessoas precisam olhar para a nossa família e não achar que a nossa família é perfeita, porque ela não é. Mas ela precisa ver uma mudança. Ela precisa olhar para a nossa família, olhar para a nossa vida e falar assim: eu quero esse Deus. Olha só o que Deus fez na vida dessa família. 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou o quê? A fé. E é pior do que quem? Vamos ler de novo? Vamos ler comigo, vai? Porque aí vai ficar memorizado. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Mas... Pior do que o infiel. Nós não podemos envergonhar a Deus no trato com a nossa família. Muito pelo contrário, porque senão nós vamos negar a nossa fé e vamos ser piores do que os de lá de fora. A nossa família precisa ser um exemplo, não de quem tem uma família perfeita, mas de quem tem uma família que está tentando de tudo para alcançar o céu juntos. Não tem essa não, a gente pega na mão do outro e vai levar pro céu, a gente é responsável por isso, mas não como gente chata, mas assim, vamos lá, no que eu posso te ajudar? Eu não vou te abandonar, vamos lá, vamos caminhar mais uma milha, o que eu posso te ajudar? Vamos mais uma vez, vamos de novo. O teu filho, tu tá falando com ele pela 50ª vez, fala 51, fala 100, lá na frente ele vai te agradecer. Entendendo que tudo que fazemos aqui é só assim que a gente vai conseguir. Entendendo que tudo que fazemos aqui possui valor de eternidade. É assim que acumulamos tesouro no céu. Quer saber como acumula tesouro no céu? Quer saber? Fazendo o que Deus tem para você aqui, sabendo que tudo tem valor de eternidade. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Tudo que você faz tem um valor de eternidade. E você vai, mesmo que você não receba a sua recompensa aqui na terra, o que nos motiva é a nossa recompensa no céu, porque ela é eterna. 1 Coríntios 13:7, Breno, por favor. Olha só o que a palavra nos diz sobre o amor. Bota na King James. Mas olha só, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É uma escalada. Ele sofre porque acredita. Sofre porque acredita. Tudo sofre. Olha a ordem. Tudo sofre. Por que sofre? Porque tudo crê. Porque ele acredita. Porque ele acredita, ele consegue suportar. Olha o que vem depois. E ele consegue suportar porque espera com fé, crendo contra a esperança. Então olha a escalada, tudo sofre. Sofre por quê? Porque crê. Consegue suportar por quê? Porque espera com fé, crendo contra a esperança. Quando você entende o que Deus acha sobre o amor, o que Deus quer do seu amor, é tudo mais fácil não, menos difícil. Por que Deus escolheu Maria, a representação de uma mulher hoje? Porque ela estava disposta a sacrificialmente. Acima do medo de ser excluída na sociedade, acima do medo de ser apedrejada porque ela engravidou fora do casamento, acima de todo medo, Maria decidiu cumprir o propósito que Deus tinha para ela. E quantas Marias será que Deus encontra hoje aqui no Ministério Semear? Mulheres que realmente entendem a sua missão e cumprem
com zelo, com carinho, com amor, sabendo o seu propósito nessa terra. Espero que Deus encontre muitas, porque a nossa parte a gente está fazendo, estamos ensinando. Então é o amor de quem não tem medo de se perder, porque entendeu que a matemática de Cristo é diferente da matemática do mundo. E é mais uma coisa que eu tenho focado muito com as mulheres lá, e vai ser até o versículo-chave do nosso congresso. A gente não se conforma com o mundo, a gente muda ele através da transformação do nosso entendimento. E enquanto a gente tiver um entendimento igual ao do mundo, a nossa vida não vai mudar. O nosso entendimento precisa ser diferente do entendimento do mundo. As nossas crenças precisam ser diferentes. Os nossos ideais precisam ser diferentes. As nossas ideias, os nossos pensamentos sobre as coisas precisam ser diferentes. Então é o amor que entende que a matemática de Cristo é diferente da matemática do mundo. A matemática do mundo funciona assim: você tem que ganhar sempre. Faz de tudo para você estar por cima da carne seca. A matemática de Cristo ela é assim: quem quiser perder a sua vida, vai ganhar. Quem quiser ganhar, vai perder. A matemática de Cristo é diferente. Quer viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Segue a matemática de Cristo. Porque seguindo a matemática do mundo, você não vai viver nem a metade do que Deus tem para você. Aí de repente hoje você vê aqui se perguntando, né? Meu Deus, o que eu faço para viver no meu casamento, na minha família, na minha vida, o que o Senhor tem para mim? Aí eu te respondo, vivendo a matemática de Deus, que é perdendo para ganhar. E não querendo ganhar para poder não perder. O que você quer dizer com isso? Quando você tenta se poupar a todo custo, querendo ganhar a sua vida, se poupar, eu tô cansada, eu não tô disposta, você perde. Agora quem está disposto a se entregar, se perdendo pelo outro, ganha. Que a nossa vida seja como diz em João 10,18. Põe aí, Brano, por favor. João 10,18. Que a gente tenha um amor como o de Jesus, descrito lá em João 18. Olha só. Ninguém tira a vida de mim. Eu a entrego de espontânea vontade. Eu tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Ninguém tira minha vida de mim. Ele entregou porque ele sabia o que era um amor sacrificial. Ele entregou porque ele via o objetivo, a minha vida e a sua vida. E ele espera de nós esse tipo de sacrifício. Que você olhe para o objetivo. Que você olhe para a recompensa. Que você olhe para a sua família lá no céu. Todo mundo salvo com a glória do Senhor. E você consiga se entregar. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu a entrego. Que ninguém tire a sua vida de você. Que você a entregue de maneira espontânea. Sabendo que é pelo bem da sua família. Sabendo que é isso o que Deus espera de você. O amor de quem tem a certeza de estar fazendo o que é certo. E a falta de amor lá fora e na sua família reflete na igreja. No trato com os irmãos, na falta de compromisso, na desordem, na irreverência. Vou dar até um exemplo aqui, a ceia. Antigamente eu ouvia assim: não, esse domingo aqui o que eu não posso faltar não, porque é o domingo da ceia. Gente, a ceia é um domingo no mês que a gente se reúne para relembrar o sacrifício de Jesus na cruz. É um memorial que ele colocou. Quanta gente hoje em dia não falta ceia assim aleatoriamente, desmerecendo o memorial que Cristo instituiu. Antigamente a gente ouvia assim: não posso faltar não, esse domingo não tem como, porque é ceia, esse domingo eu não falto. Hoje em dia o pessoal trata de qualquer jeito. Às vezes tem domingo de ceia aqui que tem um monte de cadeira vazia. Mas é óbvio, né? Se você não consegue amar sua família, você vai amar Deus? Não vai, gente, porque uma coisa está interligada com a outra. Uma coisa puxa a outra. E aí você não é reverente com as coisas do Senhor, porque falta um amor. O amor sacrificial que Deus espera da gente. E aí agora eu vou falar especificamente para as mulheres. Tem uma frase de Jordan Peterson, tá até ali fora escrito assim: as mulheres não foram criadas para fazer tudo o que os homens podem fazer. As mulheres foram criadas para fazer tudo o que os homens não podem fazer. Deus nos criou diferentes, é por isso que a gente casa, né? Imagina se todo mundo tivesse as mesmas qualidades e os mesmos defeitos, né?
A gente olha por um lado que o homem não olha, o homem olha por um lado que a gente não olha, e aí a gente se casa e os dois, um completa o outro, um ajuda o outro. E aí eu queria destacar algumas características importantes que elas são essencialmente femininas, né? Hoje é o dia, a gente está comemorando o Dia da Mulher, que aconteceu no dia 8. E que o movimento feminista, esse mundão aí de meu Deus, tem apresentado aí como defeitos, como demérito, e às vezes a gente coloca isso para dentro da gente e tenta amassar e diminuir essas qualidades. Mateus 23, 37. A primeira, eu trouxe só 3 para não ficar longo, mas é uma figura feminina, né? Mateus 23, 37. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha acolhe seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não o aceitais. Olha só, quando Deus ele quer fazer essa figura feminina de proteção, de cuidado, de carinho, ele se coloca como uma mãe querendo proteger os seus filhinhos. Olha uma outra característica. Isaías 49, 15. Haverá mãe. Ó, não falo do pai. Hoje é dia da mulher, né? Nós estamos comemorando. Não é só a mãe, mas olha só, a figura feminina. Haverá mãe que possa se esquecer do bebê que ainda mama? Gente que já deu mamar, é meio difícil esquecer o bebê, né? Você fica um pouquinho lá fora, o peito enche, vaza tudo, dói, dá um monte de pedra. É meio difícil a gente esquecer de um filho que ainda mama. E não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Olha, mais uma característica feminina. Do cuidado, do zelo com os seus. Isaías 66, 13. Assim como a mãe conforta, aí ó, o acolhimento. Assim como uma mãe ela conforta o seu filho amado, eu de igual modo vos consolarei. Eis que eu os consolarei em Jerusalém. Olha só, essas características que quantas vezes eu não ouvi lá no mundo. Ah, não, a mulher não precisa ter esse tipo de característica, não. Isso aí é um machismo opressor que está acabando com a vida das mulheres. Mas Cristo não, até ele se coloca como essa figura feminina, quando ele quer falar sobre proteção, sobre zelo, sobre conforto, sobre consolo, sobre acolhimento. E essas características não podem ser perdidas no meio de nós, porque a sua família ganha e a igreja ganha. Porque a gente precisa desse olhar feminino, de estar atento às necessidades, como a mulher de Provérbios 31, que está atenta às necessidades da casa, está atenta às necessidades da família, está atenta às necessidades de lá de fora, está atenta às necessidades aqui de dentro. Atenção às necessidades, amor, atenção ao bom funcionamento da casa. Essas características, elas são importantes, né? Tanto em casa quanto na igreja.